O relógio na parede da recepção do Hospital Primavera marcava o exato momento em que Paula Cristina finalmente acabava o seu plantão. 32 anos. Cabelos castanhos presos num coque desfeito, olheiras marcadas sob os olhos. 16 horas de plantão. 16 horas salvando vidas, aplicando medicação, segurando mãos de pacientes assustados, correndo de um leito para outro. Seu corpo doía. Seus pés latejavam dentro do tênis branco manchado. Mas Paula não podia reclamar. 2 plantões por semana, mais o fixo diurno. Era o que pagava as contas da pequena casa onde morava com a mãe, Dona Neuza, que sofria de artrite severa e não conseguia mais trabalhar como costureira. "Boa noite, Paula." A recepcionista Carla acenou enquanto Paula atravessava o saguão vazio do hospital. "Boa noite, Carla. Até terça." Paula empurrou a porta giratória e o ar bateu em seu rosto. Foi quando viu um homem sentado no meio-fio, bem em frente à porta do hospital. Velho. Muito velho. Cabelos brancos despenteados, camisa amarrotada, calça de alfaiataria suja de terra. Ele olhava para as próprias mãos com uma expressão perdida, confusa. Paula diminuiu o passo. Olhou em volta. A rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Apenas ela e aquele senhor que parecia ter saído de lugar nenhum. "Com licença." Paula se aproximou devagar, agachando-se ao lado dele. "O senhor está bem?" O homem ergueu o rosto. Olhos azuis desbotados, fundos, mas ainda com um brilho de consciência lá dentro. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse focar a visão. Eu não sei onde estou," ele disse. A voz fraca, trêmula. Paula sentiu o coração apertar. Reconheceu imediatamente os sinais. Desorientação, confusão, possivelmente Alzheimer ou algum tipo de demência. Ela já tinha visto isso centenas de vezes no hospital. "O senhor está em frente ao Hospital São Lucas," Paula explicou com calma, usando aquele tom gentil que ela reservava para os pacientes mais frágeis. "Como o senhor se chama?" O homem franziu a testa, pensando. Levou alguns segundos até responder. Messias Belmonte." "Senhor Messias, o senhor mora aqui perto?" Ele olhou para os lados, para as ruas escuras, para os prédios iluminados ao longe. Sua expressão ficou ainda mais perdida. "Eu tinha uma casa grande, com jardim. Minha esposa gostava de rosas. Ela plantava rosas vermelhas." Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. "Mas ela foi embora. Faz tanto tempo." "Tudo bem, senhor Messias," Paula disse suavemente, colocando a mão no ombro dele. "Vamos com calma. O senhor tem documentos, carteira, celular?" Messias apalpou os bolsos da calça, da camisa. "Nada." Balançou a cabeça negativamente. "Eu saí para caminhar. Gosto de caminhar, mas esqueci o caminho de volta." Paula mordeu o lábio pensando rápido. Podia levá-lo de volta para o hospital, registrar como pessoa desorientada, esperar que alguém aparecesse. Mas ela conhecia o procedimento. Ia demorar. Messias ficaria horas esperando numa cadeira dura, com frio, com fome, assustado. Olhou para o relógio. Quase meia-noite. Olhou para Messias, tremendo levemente no frio da madrugada. "O senhor tem família, senhor Messias? Filhos? Alguém que mora com o senhor?" Os olhos de Messias brilharam por um instante, como se uma memória tivesse atravessado a névoa da confusão. "Marcelo, meu filho, ele trabalha muito, sempre trabalhando. Não vejo meu menino faz tempo, ele cresceu tanto, virou um homem grande, importante, mas eu sinto falta dele." A voz de Messias se partiu no final da frase. Paula sentiu a garganta apertar. "Tudo bem," ela disse, tomando uma decisão. "Senhor Messias, o senhor gostaria de ir comigo? Vou levá-lo para minha casa. Amanhã cedo a gente procura sua família. O senhor vai ficar seguro. Eu prometo." Messias olhou para Paula. Realmente olhou. E naquele olhar havia gratidão, alívio, uma confiança quase infantil. "A senhorita é muito gentil." "Muito gentil."
Paula ajudou Messias a se levantar. Ele era alto, mas curvado pela idade. Os movimentos lentos e cuidadosos. Ela ofereceu o braço e ele se apoiou nela enquanto caminhavam devagar até o ponto de ônibus. Enquanto esperavam, Paula tirou uma garrafa de água da bolsa. "O senhor quer beber um pouco?" Messias aceitou com as mãos trêmulas. Bebeu em pequenos goles, como se cada gole fosse uma dádiva. "Obrigado", ele sussurrou. O ônibus chegou quase vazio. Paula pagou as 2 passagens e guiou Messias até um assento próximo da porta. Ele se sentou com um suspiro cansado, encostando a cabeça no vidro da janela. "Como a senhorita se chama?" Messias perguntou de repente. Paula Cristina." "Paula", ele repetiu, como se estivesse gravando o nome na memória. "Nome bonito. Minha esposa tinha uma prima chamada Paula. Ela fazia doce de leite. O melhor doce de leite que já provei na vida." Paula sorriu, mesmo com o cansaço pesando em seus ombros. Durante o trajeto de 40 minutos até sua casa na Zona Leste, Messias falou em fragmentos. Memórias soltas, desconexas. A esposa que partiu há 10 anos. O filho que construiu uma empresa do zero. A casa onde morava, mas cujo endereço ele não conseguia lembrar. As tardes de domingo, quando Marcelo era pequeno e eles jogavam bola no quintal. "Ele tinha 7 anos e já era teimoso", Messias disse, e pela primeira vez um sorriso apareceu em seu rosto enrugado. "Queria ser jogador de futebol. Eu dizia que tinha que estudar, ele estudou tanto. E agora não tem tempo para o pai." Não havia mágoa na voz, apenas tristeza. Uma tristeza profunda, antiga. Quando finalmente desceram do ônibus e caminharam as 2 quadras até a casa de Paula, já passava da 00:30. A casa era simples, térrea, pintada de azul claro, com uma pequena varanda na frente. Paula abriu o portão com cuidado, tentando não fazer barulho. "Minha mãe já deve estar dormindo", ela explicou em voz baixa enquanto abria a porta da frente. Mas Dona Neuza estava acordada, sentada no sofá da sala pequena, assistindo a um programa de auditório na televisão. Quando viu Paula entrar com um senhor desconhecido, seus olhos se arregalaram. "Paula, o quê?" "Mãe, esse é o senhor Messias. Encontrei ele perdido em frente ao hospital. Ele vai ficar aqui hoje. Amanhã a gente procura a família dele." Dona Neuza tinha 61 anos. Cabelos grisalhos, mãos deformadas pela artrite. Mas tinha um coração que Paula sempre admirou. Um coração que nunca fechou a porta para quem precisava. "Claro", Dona Neuza disse imediatamente, levantando-se do sofá com dificuldade. "Senhor Messias, seja bem-vindo. O senhor já jantou?" Messias balançou a cabeça. Paula percebeu então que ele provavelmente estava com fome há horas. "Vou esquentar uma sopa", Dona Neuza disse, já se encaminhando para a cozinha. Paula levou Messias até o banheiro, ajudou-o a lavar as mãos e o rosto. Depois o guiou até a pequena mesa da cozinha, onde Dona Neuza já havia servido uma tigela fumegante de sopa de legumes e pão. Messias comeu devagar, cada colherada seguida de um suspiro de satisfação. Paula observava, sentada ao lado dele, seu próprio cansaço momentaneamente esquecido. "Fazia tempo que não comia algo tão gostoso", Messias disse quando terminou. Dona Neuza sorriu, enxugando as mãos no avental. Paula preparou o sofá da sala com lençóis limpos e um cobertor. Messias se deitou com gratidão, seus olhos já pesados de sono. "Obrigado, Paula", ele sussurrou. "Que Deus abençoe a senhorita." "Descanse, senhor Messias. Amanhã tudo vai ficar bem." Paula apagou a luz e foi para o quarto. Dona Neuza já estava deitada, mas ainda acordada. "Você fez a coisa certa, filha", ela disse na escuridão. Paula não respondeu. Apenas fechou os olhos, sentindo o peso do dia finalmente ceder ao sono. Do lado de fora, a cidade dormia. Mas em algum lugar, alguém procurava desesperadamente por Messias Belmonte. Marcelo Belmonte não dormia faz 26 horas.
Sentado atrás da mesa de mogno em seu escritório no 23º andar do edifício comercial na Avenida Paulista, ele olhava fixamente para o celular, como se a força do olhar pudesse fazê-lo tocar com a notícia que ele tanto esperava. Nada. 40 anos, cabelo castanho com alguns fios grisalhos nas têmporas, terno Armani amarrotado pela primeira vez em anos. Marcelo sempre foi impecável, sempre no controle, sempre 3 passos à frente. Construiu a Belmonte Incorporações do zero, transformou um pequeno escritório de corretagem numa das maiores construtoras do estado. Mas agora não controlava nada. Seu pai tinha desaparecido. 24 horas atrás, Messias Belmonte saiu para caminhar no parque perto da mansão onde moravam. Ele fazia isso todos os dias. O médico dizia que exercício era importante, que ajudava a retardar o avanço do Alzheimer. Normalmente, a cuidadora Clarice ia junto. Mas naquele dia, Clarice teve um problema familiar e pediu para sair mais cedo. Marcelo autorizou. Afinal, o parque ficava a apenas 2 quadras. O pai sempre voltava. Só que dessa vez não voltou. Quando Marcelo chegou em casa às 8 da noite, vindo de uma reunião que se estendeu além do previsto, encontrou a casa vazia. Ligou para o celular do pai. Nada. Foi até o parque. Procurou por horas. Nada. Chamou a polícia. Registrou o desaparecimento. Contratou detetives particulares. Espalhou fotos nas redes sociais. Ligou para todos os hospitais da cidade. Nada. 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 E agora estava ali, olhando para o celular, sentindo pela primeira vez em décadas algo que tinha esquecido como era: medo. Senhor Belmonte. A secretária Juliana entrou no escritório com uma bandeja. Trouxe café. O senhor precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Senhor Belmonte, por favor, ficar sem comer não vai ajudar a encontrar seu pai. Marcelo ergueu os olhos para Juliana. Ela trabalhava com ele há 8 anos. Eficiente, discreta, leal. Conhecia Marcelo melhor que a maioria das pessoas. E se algo aconteceu com ele, Juliana? E se ele caiu? Se alguém se aproveitou? A voz de Marcelo falhou. Juliana colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se na cadeira em frente a ele. A polícia está procurando. Os hospitais foram avisados. Você fez tudo o que podia. Não fiz, Marcelo disse, passando as mãos pelo rosto. Deveria ter estado lá, deveria ter acompanhado ele na caminhada, mas estava numa reunião estúpida, discutindo números estúpidos que agora não significam nada. Juliana não disse nada. O que poderia dizer? O telefone fixo na mesa tocou. Marcelo atendeu antes do segundo toque. Marcelo Belmonte. Senhor Belmonte, aqui é da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Recebemos uma ligação através do sistema. Uma mulher encontrou um senhor desorientado ontem. Ele disse que o nome é Messias Belmonte. O coração de Marcelo disparou. Onde? Onde ele está? A mulher deixou um endereço e um número de telefone. Ela disse que seu pai está bem, que passou a noite na casa dela. Marcelo anotou o endereço com mãos trêmulas. Zona Leste. Um bairro que ele nunca tinha ido. Um mundo que ele não conhecia. Obrigado, obrigado. Ele desligou e já estava de pé, pegando as chaves do carro. Senhor Belmonte, quer que eu vá com você? Juliana perguntou. Não, eu vou sozinho. 20 minutos depois, Marcelo estacionava seu carro de luxo em frente a uma casa azul claro com portão de ferro. Checou o endereço 3 vezes para ter certeza. Era ali. Ele saiu do carro, o coração batendo descompassado. Atravessou a calçada estreita e tocou a campainha. Passos do outro lado. A porta se abriu. Uma mulher jovem apareceu. Cabelos castanhos soltos sobre os ombros, olhos verdes cansados, mas gentis, vestindo uma camiseta simples e calça de moletom, sem maquiagem, sem artifícios. Bonita de uma forma natural, quase despretensiosa. Posso ajudar? Ela perguntou. Eu sou o Marcelo Belmonte. Recebi uma ligação da polícia. Meu pai, Messias Belmonte. Ele está aqui? Os olhos de Paula se iluminaram com compreensão.
Sim, sim, senhor Messias está aqui. Entre, por favor. Marcelo entrou na casa pequena. Sala simples, sofá surrado, mas limpo. Televisão antiga, cheiro de café fresco vindo da cozinha. E ali, sentado à mesa da cozinha com uma xícara nas mãos, estava Messias. Pai! Marcelo atravessou a sala em 3 passos. Messias ergueu o olhar e um sorriso lento, confuso, apareceu em seu rosto. Marcelo, meu filho. Pai, graças a Deus. Marcelo se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando as mãos frágeis do pai. Eu estava desesperado. Procurei você a noite toda. Onde você estava? Por que saiu? Messias piscou, tentando organizar os pensamentos. Eu fui caminhar, mas me perdi. Não lembrava o caminho. Essa moça. Ele apontou para Paula, que observava da porta da cozinha. Essa moça me achou, me trouxe aqui, cuidou de mim. Marcelo se virou para Paula. Pela primeira vez, realmente olhou para ela. Viu o cansaço nos olhos. Viu a bondade. Viu algo que ele não via há muito tempo. Humanidade pura, sem interesse, sem cálculo. Como posso agradecer? Marcelo perguntou, levantando-se. A senhorita salvou meu pai. Literalmente salvou. Eu não sei nem como começar a retribuir. Paula balançou a cabeça, um sorriso pequeno nos lábios. Não precisa retribuir nada. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não, Marcelo insistiu, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Por favor, aceite, pelo menos para cobrir os custos. Comida, o inconveniente. Ele começou a tirar notas, mas Paula ergueu a mão. Não quero dinheiro, senhor Belmonte. Seu pai precisava de ajuda. Eu ajudei, simples assim. Marcelo ficou parado, a carteira aberta na mão, completamente desarmado. Em seu mundo tudo tinha preço, tudo era transação. Favores eram moeda de troca. Mas ali estava uma mulher recusando dinheiro, recusando recompensa, porque tinha feito a coisa certa simplesmente porque era certo. Marcelo não sabia o que dizer. Dona Neuza entrou na cozinha nesse momento, apoiando-se na bengala. Seu pai é um homem adorável, senhor Belmonte. Foi um prazer tê-lo aqui. Marcelo olhou para a senhora idosa, para a casa modesta, para Paula, que ainda estava de pé na porta, com aquela expressão tranquila. Sentiu algo estranho no peito. Vergonha? Admiração? Talvez ambos. Senhor Messias falou muito do senhor ontem à noite. Paula disse suavemente. Falou de quando o senhor era criança, de como jogavam bola no quintal. Marcelo sentiu a garganta apertar. Quando foi a última vez que jogou bola com o pai? Quando foi a última vez que sentou com ele para conversar sem pressa, sem olhar o relógio, sem pensar na próxima reunião? Preciso levá-lo para casa, Marcelo disse, a voz mais baixa. Preciso levá-lo ao médico, ver se está tudo bem. Claro, Paula concordou. Deixa eu pegar as coisas dele. Ela saiu e voltou com o casaco de Messias, que tinha lavado e passado durante a manhã. Marcelo ajudou o pai a se levantar. Messias apertou a mão de Dona Neuza com carinho. Obrigado pela sopa. Estava deliciosa. Volte sempre, senhor Messias. Na porta, Messias parou e olhou para Paula com olhos cheios de gratidão. Obrigado, filha. Você tem um coração de ouro. Paula sorriu, os olhos úmidos. Cuide-se, senhor Messias. Marcelo guiou o pai até o carro. Abriu a porta, ajeitou o cinto de segurança. Antes de entrar do lado do motorista, olhou para trás. Paula ainda estava na porta, observando. Obrigado, ele disse novamente. De verdade. Cuide bem dele, Paula respondeu. Marcelo assentiu e entrou no carro. Enquanto dirigia de volta para a Zona Sul, Messias adormeceu no banco do passageiro, a cabeça encostada no vidro. Marcelo olhava para ele de vez em quando, sentindo um nó na garganta. Tinha quase perdido o pai, e nem sabia. Quando chegaram em casa, a mansão de 3 andares com piscina e jardim parecia vazia demais, fria demais. Marcelo ajudou Messias a se deitar no quarto do primeiro andar, chamou o médico particular. O médico examinou Messias e declarou que ele estava bem, apenas cansado.
Ele precisa de supervisão constante, Marcelo. O médico alertou. O Alzheimer está progredindo. Situações como essa podem se repetir. Marcelo sabia, sempre soube, mas empurrava esse conhecimento para o fundo da mente, ocupado demais com contratos, reuniões, expansões. Quando ficou sozinho, sentado na sala de estar gigantesca com vista para a cidade iluminada, Marcelo pensou em Paula, no sorriso dela, na recusa do dinheiro, na forma como tratou Messias, como se ele fosse alguém importante, valioso, e teve uma ideia. Paula estava terminando seu plantão da tarde quando sua colega Renata se aproximou com um sorriso curioso. Tem um homem na recepção perguntando por você. Por mim? Paula franziu a testa. Quem? Não sei, mas está de terno, Paula. Terno caro. E chegou num carrão. Paula sentiu um aperto estranho no estômago, secou as mãos no uniforme e caminhou até a recepção. Quando viu quem estava esperando, parou. Marcelo Belmonte. Ele estava de pé perto da porta de vidro, olhando o celular. Quando percebeu a presença de Paula, guardou o aparelho e sorriu. Não era um sorriso arrogante ou formal. Era genuíno. Boa tarde, Paula. Senhor Belmonte. Paula se aproximou, ainda surpresa. Aconteceu algo com seu pai? Não. Ele está bem. Aliás, está ótimo. O médico fez todos os exames, só cansaço e a desorientação habitual. Marcelo fez uma pausa. Na verdade, vim aqui por outro motivo. Paula esperou, sem entender. Gostaria de conversar com você. Tem alguns minutos? Meu plantão termina em 10 minutos. Posso esperar. Paula assentiu, ainda confusa, e voltou para terminar suas tarefas. Quando finalmente trocou de roupa e saiu pela porta dos funcionários, Marcelo ainda estava lá, agora sentado num dos bancos do saguão. Podemos tomar um café? Ele perguntou. Havia uma lanchonete pequena a 2 quadras do hospital. Paula aceitou, mais por curiosidade do que por vontade. Caminharam lado a lado em silêncio. Marcelo parecia diferente, mais leve, menos blindado. Na lanchonete, ele pediu 2 cafés e esperou até estarem sentados numa mesa do canto para finalmente falar. Quero fazer uma proposta. Paula ergueu as sobrancelhas. Meu pai precisa de cuidados constantes, Marcelo continuou, as mãos em volta da xícara de café. Ele tem Alzheimer, progressivo. A cuidadora que eu tinha contratado é boa, mas... Ele hesitou. Ela é profissional, competente, mas não tem o carinho que você demonstrou. Paula começou a entender aonde ele queria chegar. Meu pai se apegou a você, Paula. Desde que voltamos para casa, ele fala de você. Pergunta quando vai vê-la de novo. E eu percebi uma coisa. Marcelo olhou diretamente nos olhos dela. Ele ficou mais feliz naquela noite na sua casa do que ficou em meses na minha mansão. As palavras saíram carregadas de uma tristeza que Marcelo nem tentou esconder. Quero te contratar como cuidadora do meu pai. Paula abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sei que você trabalha no hospital. Marcelo continuou rapidamente. Sei que faz plantões duplos. Sei que tem uma vida. Mas estou oferecendo um salário que vai compensar tudo isso. Muito acima da média de mercado. Você teria folgas fixas, horários flexíveis, todos os benefícios. E mais importante, ele fez uma pausa. Você daria ao meu pai algo que dinheiro não compra. Companhia verdadeira. Paula finalmente encontrou a voz. Senhor Belmonte, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Pelo menos isso. Paula olhou para o café que esfriava em sua frente. Pensou na mãe em casa, nas contas que se acumulavam, nos plantões que deixavam seu corpo exausto. Pensou em Messias, naquele sorriso gentil, naquela gratidão sincera. Quanto? Ela perguntou, quase envergonhada de fazer a pergunta. Marcelo disse um número. Paula arregalou os olhos. Isso é o triplo do que eu ganho no hospital. Você merece. E meu pai merece o melhor. Paula respirou fundo. Posso pensar até amanhã? Claro, toma o tempo que precisar. Marcelo escreveu o número dele num guardanapo e entregou a Paula. Liga quando decidir.
Qualquer hora. Eles terminaram o café em silêncio. Quando se despediram na porta da lanchonete, Marcelo hesitou. Obrigado por tudo que você fez, por ser quem você é. Paula sentiu as bochechas corarem. De nada, Sr. Belmonte. Marcelo. Pode me chamar de Marcelo. Naquela noite, Paula conversou com Dona Neuza. Contou sobre a proposta. A mãe ouviu tudo em silêncio, as mãos deformadas pela artrite descansando sobre o colo. O que você quer fazer, filha? Não sei, mãe. É muito dinheiro. Resolveria todos os nossos problemas, mas... Não quero que ele pense que eu fiz aquilo esperando recompensa. Dona Neuza sorriu. Paula, você tem o coração mais puro que eu conheço. Ninguém que te conhece pensaria isso. E se esse homem está oferecendo a oportunidade, é porque viu em você algo especial. Aceita, filha. Cuida do Senhor Messias. Você é boa nisso. É boa em cuidar das pessoas. Paula dormiu pouco naquela noite. Pela manhã, pegou o guardanapo com o número de Marcelo e discou antes que pudesse mudar de ideia. Ele atendeu no segundo toque. Alô? Marcelo? É a Paula. Paula! A voz dele mudou imediatamente. Decidiu? Aceito. Vou cuidar do seu pai. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Quando Marcelo falou novamente, havia emoção na voz. Obrigado. Muito obrigado. Uma semana depois, Paula deu entrada no pedido de demissão do hospital. Suas colegas fizeram uma pequena festa de despedida. Renata abraçou Paula com força. Você merece isso, amiga. Merece tudo de bom. No sábado seguinte, Marcelo buscou Paula e Dona Neuza de carro. Tinha insistido em conhecer a mãe dela, em apresentá-la formalmente a Messias. Quando entraram na mansão, Paula quase não acreditou no que via. Jardim impecável, piscina reluzente, salas enormes com móveis de design. Era outro mundo. Messias estava sentado na varanda dos fundos, olhando para os passarinhos que pulavam no gramado. Quando viu Paula, seu rosto se iluminou. Paula, você veio! Ele se levantou com a ajuda da bengala e caminhou até ela, abraçando-a com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Eu vim, Senhor Messias, e vim para ficar. Marcelo explicou tudo ao pai. Messias escutou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Meu filho, você trouxe um anjo para nossa casa. Paula começou no dia seguinte. Acordava cedo, chegava na mansão às 7 da manhã. Preparava o café de Messias, ajudava-o a tomar banho, a se vestir. Eles caminhavam pelo jardim, conversavam, jogavam damas. Messias contava histórias da juventude, do tempo em que trabalhava como contador, de quando conheceu a esposa num baile. Às vezes ele se perdia no meio de uma frase, esquecia o nome das coisas, chamava Paula por outro nome. Mas ela tinha paciência infinita, redirecionava gentilmente, nunca forçava, nunca corrigia com rispidez. Marcelo observava de longe. Chegava em casa no final da tarde e via o pai sorrindo, animado, vivo de uma forma que não via há anos, e observava Paula. A forma como ela ria com Messias, a forma como segurava a mão dele quando ele ficava confuso, a forma como cantarolava enquanto preparava o jantar na cozinha enorme da mansão. Um mês passou, depois 2. A rotina se estabeleceu. Paula ia embora às 5 da tarde, mas às vezes ficava um pouco mais, jantando com Messias quando Marcelo chegava tarde. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Marcelo chegou mais cedo, às 7. Encontrou Paula e Messias na sala, assistindo a um filme antigo. Messias estava adormecido no sofá, a cabeça encostada no ombro de Paula. Desculpa, Paula sussurrou quando viu Marcelo. Ele insistiu em assistir até o final, mas cansou. Marcelo se aproximou, olhando para o pai, dormindo tranquilo. Você tem um dom, Paula. Só faço o meu trabalho. Não, isso não é só trabalho. Você ama ele de verdade. Paula não negou, porque era verdade. Em 2 meses, Messias tinha se tornado parte de sua vida. Ela sentia falta dele nos fins de semana. Preocupava-se quando ele esquecia coisas novas.
Alegrava-se quando ele lembrava de memórias antigas. Marcelo ajudou Paula a levar Messias para o quarto. Depois, os dois ficaram na cozinha tomando chá. Posso te perguntar uma coisa? Marcelo disse de repente. Claro. Por que você fez aquilo naquela noite? Por que levou meu pai para sua casa? Você não me conhecia. Não conhecia ele. Podia ter sido perigoso. Paula pensou por um momento. Porque era a coisa certa. E por quê? Ele me lembrou meu pai. Marcelo ergueu os olhos. Seu pai? Ele faleceu quando eu tinha 17 anos. Câncer. Nos últimos meses ele ficou muito confuso por causa da medicação. E eu via nos olhos dele aquele mesmo medo, aquela mesma perda. Quando vi seu pai naquela noite, foi como se fosse meu pai pedindo ajuda. A voz de Paula falhou no final. Marcelo estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Sinto muito. Foi há muito tempo. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos tocando levemente. Um silêncio confortável entre eles. Quando Paula foi embora naquela noite, Marcelo ficou parado na janela, observando o carro dela desaparecer rua abaixo, e percebeu que sentia algo que não sentia há anos: esperança. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que Marcelo nunca imaginou possível. Pela primeira vez em 15 anos, ele começou a sair do escritório antes das 7 da noite. Não todos os dias, mas sempre que podia. Porque queria estar em casa, queria ver o pai sorrindo, queria ouvir as histórias que Paula arrancava da memória fragmentada de Messias com paciência e carinho. Queria ver Paula. Foi acontecendo devagar, tão devagar que Marcelo mal percebeu. Começou com os jantares. Paula às vezes ficava um pouco mais, especialmente nas noites em que Messias estava agitado e não queria dormir. Os três jantavam juntos. Messias contava piadas antigas, esquecendo o final, mas rindo mesmo assim. Paula ria com ele. Marcelo descobriu que também conseguia rir. Depois vieram as caminhadas. Nos fins de semana, quando Paula tinha folga, Marcelo começou a levar o pai para caminhar no parque. Mas sempre ligava para Paula, perguntando se ela queria ir junto. Ela sempre aceitava. Caminhavam os três, Messias no meio, segurando o braço de Paula de um lado e o de Marcelo do outro. Eles conversavam sobre coisas simples, o tempo, as flores no canteiro, os cachorros que corriam soltos, e Marcelo percebia os olhares de Paula. A forma como ela sorria quando achava que ele não estava vendo, a forma como desviava os olhos quando os dele a encontravam. Numa tarde de junho, Messias teve uma crise. Acordou confuso, não reconheceu onde estava, ficou agitado. Paula ligou para Marcelo no escritório, a voz calma, mas preocupada. Ele está bem fisicamente, mas muito confuso. Está pedindo pela esposa. Marcelo saiu da reunião no meio e correu para casa. Quando chegou, encontrou Paula sentada no chão do quarto de Messias, segurando a mão dele enquanto ele chorava. Ela foi embora. Minha Rosa foi embora e não voltou. Eu sei, senhor Messias. Paula dizia suavemente, passando a mão nos cabelos brancos dele. Eu sei que dói, mas ela está num lugar bonito agora e ela sabe que o senhor a ama. Marcelo ficou parado na porta, o coração apertado. Não pela dor do pai, mas pela ternura de Paula. Pela forma como ela tratava aquela dor como se fosse dela também. Quando Messias finalmente adormeceu, exausto, Paula saiu do quarto devagar. Encontrou Marcelo na sala, sentado com a cabeça entre as mãos. Desculpa ter te chamado, ela disse baixinho. Não, você fez certo. Marcelo ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não sei lidar com isso. Quando ele fica assim, eu congelo. Paula sentou ao lado dele no sofá. É normal, é seu pai. Dói ver. Você lida tão bem. Como você consegue? Porque não sou você. Não tenho a história que você tem com ele. É mais fácil para mim. Marcelo olhou para Paula. Realmente olhou. Viu os olhos verdes cansados. O cabelo preso num rabo de cavalo simples. As mãos pequenas, mas fortes. Mãos que seguravam, que cuidavam, que curavam. Você é incrível.
Sabe disso? Paula riu, constrangida. Sou só uma enfermeira fazendo seu trabalho. Não, você é muito mais que isso. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de algo não dito. Marcelo queria estender a mão, tocar o rosto dela, dizer tudo o que sentia, mas não sabia como. Paula se levantou. Vou fazer um chá. Você quer? Quero. Na cozinha, enquanto a água fervia, Paula segurou na borda da pia, respirando fundo. Sabia o que estava acontecendo. Sabia e estava apavorada. Estava se apaixonando por Marcelo Belmonte, pelo homem que era seu empregador, pelo homem que vivia num mundo completamente diferente do dela, pelo homem que toda vez que sorria fazia o coração dela bater mais rápido. Era loucura, era impossível, mas era real. Quando voltou para a sala com 2 xícaras de chá, Marcelo estava olhando pela janela, as mãos nos bolsos. Paula, ele disse sem se virar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que nunca fala de você? Fala da sua mãe, do seu pai que faleceu. Mas e você? Seus sonhos? O que você queria ser quando era criança? Paula pousou as xícaras na mesa, surpresa pela pergunta. Eu? Nunca ninguém perguntou isso. Estou perguntando. Paula sentou, segurando a xícara quente entre as mãos. Quando criança, queria ser médica. Achava lindo cuidar das pessoas, curar. Mas meu pai ficou doente quando eu tinha 15. Tive que trabalhar para ajudar. Larguei a escola. Quando ele faleceu, voltei. Terminei o ensino médio à noite. Fiz curso técnico de enfermagem porque era o que eu podia pagar. Medicina ficou para trás. Não havia autopiedade na voz, apenas aceitação. E agora? Ainda quer? Paula sorriu. Agora eu tenho 32 anos, Marcelo. Medicina é um sonho de criança. Sonhos não têm idade. Paula olhou para ele. Havia algo nos olhos de Marcelo. Admiração, respeito ou algo mais? E você? Ela perguntou, mudando o foco. Construiu todo esse império. Mas é feliz? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Ele riu sem humor. Felicidade. Não sei se pensei nisso alguma vez. Pensava em sucesso, em metas, em números. Ser feliz parecia irrelevante. E agora? Agora. Marcelo olhou diretamente para ela. Agora estou começando a entender que construí um império, mas esqueci de construir uma vida. Paula sentiu algo se mexer no peito. Queria dizer tantas coisas. Queria dizer que ele ainda tinha tempo, que podia recomeçar, que vida se constrói todos os dias, não só no passado, mas não disse nada. Apenas segurou o olhar dele até que fosse Marcelo quem desviasse. Está tarde, ele disse finalmente. Deixa eu te levar para casa. Posso pegar ônibus. Eu sei que pode, mas quero te levar. No carro, o silêncio foi confortável. Quando pararam em frente à casa de Paula, Marcelo desligou o motor. Obrigado, por hoje, por tudo. Não precisa agradecer. Preciso. Você trouxe meu pai de volta para mim e... Ele hesitou. E está me trazendo de volta também. Paula sentiu as bochechas queimarem. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paula. Ela saiu do carro e entrou em casa. Mas antes de fechar a porta, olhou para trás. Marcelo ainda estava ali, esperando, certificando-se de que ela entrasse em segurança. Quando finalmente dirigiu embora, Paula encostou-se na porta fechada e suspirou. Estava perdida, completamente perdida. E talvez estivesse tudo bem. Setembro chegou trazendo chuvas finas e tardes frescas. Messias completou 90 anos num sábado chuvoso. Marcelo organizou uma festa pequena na mansão. Apenas alguns amigos antigos do pai, a equipe médica, Paula e Dona Neuza. Paula chegou cedo para ajudar nos preparativos. Vestia um vestido azul marinho simples, o cabelo solto sobre os ombros. Marcelo a viu entrar e esqueceu o que estava fazendo. Você está linda, ele disse antes de conseguir se conter. Paula corou. Obrigada, você também está. Bem era pouco. Marcelo tinha trocado o terno por uma calça social e camisa branca com as mangas dobradas.
Parecia mais jovem, mais leve. A festa foi simples, mas emocionante. Messias estava tendo um dia bom. Lúcido, sorridente, fazendo piadas com os amigos. Quando cortaram o bolo, ele fechou os olhos e fez um pedido. "O que você pediu, pai?" Marcelo perguntou. Messias olhou para Paula, depois para Marcelo. "Pedi para ver meu filho feliz antes de eu partir." O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos sabiam que o tempo de Messias era limitado. O Alzheimer avançava. Os médicos davam mais 1 ou 2 anos, talvez menos. Marcelo apertou a mão do pai. "Estou feliz, pai, mais feliz do que estive em anos." E era verdade. Quando os convidados foram embora e Messias dormiu exausto, mas satisfeito, Marcelo e Paula ficaram na varanda, olhando a chuva cair. "Foi um dia bonito," Paula disse. "Foi, obrigado por tudo." "Você agradece demais." Marcelo riu. "É que tenho muito a agradecer." Paula olhou para ele. A luz amarela da varanda deixava o rosto de Marcelo ainda mais bonito. Ela quis memorizar aquele momento, aquela expressão, aquele sorriso pequeno nos lábios dele. "Posso te contar uma coisa?" Marcelo disse de repente. "Sempre. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos. Câncer, rápido. 6 meses da descoberta ao fim. Meu pai ficou devastado. Ele me criou sozinho. Trabalhou dobrado para me dar educação, oportunidades. E eu usei tudo isso para construir uma empresa, para ganhar dinheiro, mas esqueci dele no processo." A voz de Marcelo tremeu. "Quando ele começou a esquecer as coisas, há 3 anos, eu contratei cuidadores, médicos, paguei os melhores tratamentos, mas estava sempre ocupado demais para simplesmente estar com ele. E agora estou perdendo ele de novo. E dessa vez, não tem volta." Paula estendeu a mão e segurou a de Marcelo. "Você está aqui agora. É isso que importa. Você me trouxe de volta, Paula. Você me mostrou que ainda dava tempo, que eu ainda podia ser filho dele antes que fosse tarde demais." Marcelo virou-se para ela, ainda segurando sua mão. "Não sei o que seria de nós sem você." Paula sentiu o coração disparar. Queria dizer tantas coisas. Queria dizer que ele era mais forte do que pensava, que o amor dele pelo pai era visível em cada gesto, que ela também precisava deles. Mas não disse nada. Apenas apertou a mão dele e ficaram ali, em silêncio, ouvindo a chuva. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Messias tinha dias bons e dias ruins. Dias em que acordava animado, contando histórias antigas com clareza impressionante. E dias em que não reconhecia ninguém, ficava assustado, confuso. Paula enfrentava tudo com a mesma paciência infinita. Marcelo aprendeu a fazer o mesmo. Aprendeu a não corrigir o pai quando ele chamava Paula de Rosa. Aprendeu a abraçá-lo quando ele chorava, sem saber por quê. Aprendeu a estar presente. E no processo, Marcelo e Paula se aproximaram. Começou com olhares que duravam 1 segundo a mais. Depois, toques acidentais que não pareciam tão acidentais. Conversas que se estendiam até tarde da noite. Risadas compartilhadas. Silêncios confortáveis. Juliana, a secretária, percebeu a mudança. "Você está diferente, Sr. Belmonte." "Diferente como?" "Mais humano." Marcelo riu. "Obrigado, acho." "É a Paula, não é?" Marcelo não negou. "Ela é especial." "É, muito." Juliana sorriu. "Então não deixe escapar." Mas como não deixar escapar quando existiam tantos obstáculos? Marcelo era o empregador de Paula. Ela dependia daquele salário. Ele não queria colocá-la numa posição desconfortável. Não queria que ela se sentisse pressionada. E Paula pensava a mesma coisa. Como se declarar para um homem que assinava seu contra-cheque? Como saber se o que ele sentia era real ou gratidão pelo cuidado com o pai? Então, continuaram naquela dança cuidadosa. Chegando perto, mas nunca perto demais. Sentindo, mas não dizendo. Até que Messias decidiu por eles. Numa tarde de novembro, Messias estava sentado no jardim com Paula, olhando as rosas que ela tinha plantado para ele. "Paula,"
Ele disse de repente, completamente lúcido. Você gosta do meu filho? Paula quase engasgou. Senhor Messias, eu... Não precisa mentir. Velho não é burro. Vê os jeitos, vê os olhares. Paula suspirou. Gosto muito, mas é complicado. Por quê? Porque trabalho para ele, porque somos de mundos diferentes. Por quê? Porque tenho medo. Messias segurou a mão de Paula com força surpreendente. Medo de quê? De me machucar, de não ser suficiente. Suficiente? Messias balançou a cabeça. Filha, você trouxe luz para essa casa. Trouxe meu filho de volta para mim. Trouxe alegria. Se isso não é suficiente, nada é. Paula sentiu os olhos arderem. E ele gosta de mim também? Ela perguntou, sentindo-se uma adolescente. Messias riu. Aquele menino está perdido de amor por você. Só não fala porque é burro, que nem o pai. Nós, homens Belmonte, somos péssimos com palavras. Paula não sabia se ria ou chorava. O que eu faço, senhor Messias? Fala com ele, ou espera ele falar, mas não deixa passar. Vida é curta, e amor de verdade, filha. Amor de verdade não aparece todo dia. Naquela noite, quando Marcelo chegou do escritório, Messias o chamou para o quarto. Preciso falar uma coisa, filho. O que foi, pai? Está se sentindo bem? Estou ótimo. Mas você não está. Marcelo franziu a testa. Como assim? Está apaixonado pela Paula e não faz nada. Marcelo abriu a boca, mas nada saiu. Pai, eu. Não nega. Já disse, velho, não é burro. Messias olhou para o filho com olhos sérios. Ela é perfeita para você. E você é perfeito para ela. Mas vão ficar nessa lenga-lenga até quando? É complicado. Ela trabalha para mim. E daí? Demite ela. Contrata outra pessoa para cuidar de mim. E aí declara. Não é tão simples. É sim. Você que está complicando. Igual complicou a vida toda. Trabalho, trabalho, trabalho. Esqueceu de viver. Esqueceu de amar. Sua mãe não ia gostar de ver você assim. A menção da mãe fez Marcelo engolir seco. Tenho pouco tempo, filho. Messias continuou, a voz mais baixa. Eu sei. Você sabe. Os médicos sabem. E antes de eu partir, quero ver você feliz. De verdade. Não quero que você fique sozinho nessa casa enorme quando eu for embora. Pai, promete que vai falar com ela. Promete. Marcelo segurou a mão trêmula do pai. Prometo. Messias sorriu. Bom menino. Mas antes que Marcelo pudesse cumprir a promessa, algo aconteceu. 2 dias depois, numa manhã fria de quinta-feira, Messias não acordou. Paula chegou às 7 como sempre. Preparou o café. Chamou Messias. Nada. Entrou no quarto e viu imediatamente a quietude, o silêncio, a paz no rosto dele. Messias Belmonte havia partido durante o sono. Paula ligou para Marcelo com as mãos tremendo. Ele atendeu no primeiro toque. Paula? Marcelo, você precisa vir. Agora. Ele ouviu algo na voz dela. Pânico. Dor. O que aconteceu? É seu pai. Marcelo sentiu o mundo parar. Chegou em casa 20 minutos depois, dirigindo como louco. Paula estava na porta, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Ela não precisou dizer nada. Ele já sabia. Subiu as escadas correndo, entrou no quarto do pai e viu. Messias estava deitado na cama, os olhos fechados, uma expressão tranquila no rosto, como se estivesse apenas dormindo. Mas Marcelo sabia. Sentiu. Ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão fria do pai. Pai, pai, por favor. Mas não houve resposta. Nunca mais haveria. Paula ficou na porta, as lágrimas escorrendo silenciosas. Queria ir até Marcelo, abraçá-lo, dizer que estava ali. Mas não sabia se devia, se tinha o direito. O médico chegou meia hora depois. Confirmou. Ataque cardíaco durante o sono. Rápido, sem dor. Foi a melhor forma possível, o médico disse, tentando confortar. Ele não sofreu. Mas Marcelo não achava que existia forma boa de perder um pai. Os dias seguintes foram um borrão, velório, enterro. Gente que Marcelo mal conhecia aparecendo para dar condolências.
flores, abraços vazios, palavras que não significavam nada. Paula ficou ao lado dele o tempo todo, quieta, presente, segurando a mão dele quando ninguém via. No cemitério, quando baixaram o caixão, Marcelo finalmente desmoronou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela mãe que partiu cedo, pelo pai que acabava de perder, pelos anos que desperdiçou trabalhando em vez de estar com quem amava. Paula o abraçou ali mesmo, na frente de todos. Não importava mais o que pensassem. Marcelo precisava dela, e ela estava ali. Depois do enterro, quando todos foram embora, Marcelo e Paula voltaram para a mansão. A casa estava silenciosa, vazia, fria. "Você quer que eu fique?" Paula perguntou baixinho. "Por favor." Eles sentaram na sala. Marcelo olhava para o nada. Paula segurava a mão dele sem dizer nada. "Eu não estava pronto," Marcelo disse de repente. "Sabia que ia acontecer. Os médicos avisaram, mas não estava pronto. Ninguém nunca está. Devia ter passado mais tempo com ele. Devia ter largado tudo e só. E ficado com ele. Você ficou, nos últimos meses você esteve presente. E ele sabia, ele sentiu. Como você sabe? Porque ele me disse, no dia antes de partir. Disse que estava feliz, que o filho dele tinha voltado." Marcelo fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. "Ele também disse outra coisa." Paula continuou hesitante. "O quê?" "Disse para eu não te deixar ficar sozinho." Marcelo abriu os olhos e olhou para Paula. "Ele sabia o que eu sinto por você." O coração de Paula disparou. "Marcelo, sabia que estou apaixonado por você há meses, que acordo pensando em você, que o melhor momento do meu dia é quando você chega, que não sei o que fazer com isso porque você trabalha para mim e tenho medo de estragar tudo." Paula não conseguia respirar direito. "Ele me fez prometer que ia falar com você." Marcelo continuou, a voz embargada. "E eu ia, juro que ia, mas ele partiu antes." "Sim." Paula respirou fundo. Decidiu. "Então deixa eu falar," ela disse, virando-se para encará-lo completamente. "Eu também estou apaixonada por você. Também acordo pensando em você. Também conto os minutos até te ver. E também tenho medo. Medo de não ser suficiente. De vir de um mundo diferente. De me machucar." Marcelo segurou o rosto de Paula entre as mãos. "Você é mais que suficiente. É tudo." E a beijou. Foi um beijo suave, molhado de lágrimas, cheio de dor e esperança e amor acumulado. Um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam. Quando se separaram, Paula encostou a testa na dele. "Não quero que pense que fiz tudo isso por interesse, que cuidei do seu pai para... Nunca, nunca pensaria isso. Você é a pessoa mais genuína que já conheci." Ficaram assim por um longo tempo, abraçados, chorando, curando. Nas semanas seguintes, Marcelo entrou em licença do trabalho. Pela primeira vez em 15 anos, deixou a empresa nas mãos de outras pessoas. Precisava processar, precisar sentir, precisava aprender a viver sem o pai. Paula estava lá todos os dias, não mais como cuidadora, mas como... o quê? Namorada, companheira? Não tinham definido, não precisavam. Eles conversavam por horas, sobre Messias, sobre a vida, sobre o futuro. Marcelo contou histórias da infância. Paula compartilhou memórias do pai dela. "Acho que eles se dariam bem," Paula disse numa tarde. "Seu pai e o meu. Com certeza. Dois velhos teimosos." Marcelo sorriu pela primeira vez em semanas. Um mês após a partida de Messias, Marcelo chamou Paula para uma conversa séria. "Preciso falar uma coisa." Paula sentiu o estômago apertar. Será que ele ia terminar? Ia dizer que foi erro? "Quero que você realize seu sonho." "Meu sonho?" "Medicina. Você disse que era seu sonho quando criança." "Marcelo, eu já tenho 32 anos. Não dá mais." "Dá. Vai estudar para o vestibular. Vai entrar numa faculdade. E eu vou pagar." Paula arregalou os olhos. "O quê? Não. Não posso aceitar isso." "E por que não?"
Porque é caro demais. Por quê? Porque não é sua responsabilidade. Marcelo segurou as mãos dela. Não é responsabilidade, é escolha. Minha escolha. Você devolveu meu pai para mim. Me devolveu para mim mesmo. Deixa eu fazer isso por você, por favor. Paula tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Diz que sim. E se eu não passar? Vai passar. Você é a mulher mais inteligente que conheço. Paula riu entre lágrimas. Está louco. Totalmente louco por você. E a beijou de novo. 2 meses depois, Paula começou o cursinho preparatório. Estudava todas as noites, Marcelo ao lado ajudando no que podia. Ele descobriu que gostava daquilo, da simplicidade, de estar junto sem precisar fazer nada grandioso. A mansão deixou de ser apenas uma casa grande e vazia. Virou lar. Paula trouxe plantas, quadros, vida. Dona Neuza visitava toda semana, encantada com o romance da filha. Sempre soube que você merecia coisa boa, filha, ela dizia. Marcelo vendia a empresa? Não, mas delegou. Contratou um CEO. Passou a trabalhar 8 horas por dia, não 16. Descobriu que a vida não girava em torno de contratos e reuniões. Descobriu que o amor do pai tinha sido maior que qualquer império. E que agora tinha a chance de construir algo ainda mais valioso. Uma vida de verdade, ao lado de quem amava. 1 ano e meio depois da partida de Messias, numa manhã ensolarada de maio, Paula acordou com o estômago embrulhado. Não de doença, de nervosismo. Era o dia do resultado do vestibular. Marcelo já estava acordado, sentado na cama ao lado dela com o laptop aberto. Já é meio-dia, ele disse. O resultado deve ter saído. Paula sentou-se lentamente, o coração batendo descompassado. E se eu não passei? E se você passou? Ela respirou fundo. Marcelo girou o laptop para ela. Você que abre. Eu não aguento. Paula digitou o número de inscrição com mãos trêmulas. Clicou em consultar. A página carregou. E lá estava. Seu nome. Aprovada. Classificada em 13º lugar. Medicina. Paula ficou congelada por alguns segundos. Depois começou a tremer. Depois a chorar. Eu passei. Marcelo, eu passei. Marcelo a puxou para um abraço apertado, rindo e chorando junto. Eu sabia. Sabia que você conseguiria. Não acredito. Não acredito. Dona Neuza, que morava com eles agora na mansão, numa suíte adaptada no térreo, apareceu na porta do quarto. O que aconteceu? Mãe, passei em medicina. As 3 se abraçaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. As aulas começariam em agosto. 3 meses. Paula aproveitou o tempo para se preparar, mas também para ajudar Marcelo com um projeto que ele vinha planejando há meses. A Fundação Messias Belmonte, uma instituição que ofereceria cuidados gratuitos para idosos com Alzheimer e outras demências. Não apenas cuidados médicos, mas também suporte emocional, atividades, companhia. Tudo que Messias tinha recebido nos últimos meses de vida, mas que tantos outros não tinham. Quero que seja o legado dele, Marcelo explicou durante a reunião com os advogados que estruturavam a fundação. Que cada idoso que passar por aqui seja tratado com dignidade, com amor. Paula estava ao lado dele, segurando sua mão. Seu pai ficaria orgulhoso, ela sussurrou. Espero que sim. A fundação abriu as portas em julho, num prédio reformado na Zona Leste. Não por acaso, ficava a apenas 10 minutos da antiga casa de Paula. Quero que seja aqui, Marcelo tinha insistido, onde tudo começou, onde Paula me encontrou, onde aprendi que existe bondade de verdade no mundo. No dia da inauguração, mais de 200 pessoas apareceram. Famílias de idosos, profissionais da saúde, imprensa. Marcelo fez um discurso emocionado. Meu pai sempre dizia que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele devolve. Passei anos acumulando, construindo, conquistando e esqueci de devolver. Até que uma enfermeira me ensinou que a maior riqueza é o tempo que dedicamos a quem amamos. Ele olhou para Paula.
sentada na primeira fileira. Essa fundação é para ele, mas também é para ela. Para todas as Paulas do mundo que dedicam suas vidas a cuidar sem esperar nada em troca. Quando terminou, Paula estava chorando. Marcelo desceu do palco e a abraçou ali mesmo, diante de todos. "Te amo", ele sussurrou. "Também te amo." E agosto chegou e com ele o primeiro dia de aula de Paula. Marcelo a levou até a faculdade, estacionou o carro e ficou olhando ela entrar, a mochila nas costas, um sorriso enorme no rosto. 33 anos, recomeçando, realizando o sonho que tinha guardado por tanto tempo. "Vai dar tudo certo", ele disse quando ela voltou ao carro à tarde, exausta, mas radiante. "Foi incrível. Marcelo foi. Não tenho palavras." Ele riu pegando a mão dela enquanto dirigia de volta para casa. "Vai ter que encontrar. Tem 6 anos de faculdade pela frente." Paula se ensinou e beijou o rosto dele. "Obrigada por tudo, por acreditar em mim. Obrigado por me ensinar a viver de novo." Os meses passaram. Paula mergulhou nos estudos. Marcelo equilibrava o trabalho na empresa com o projeto da fundação. A vida encontrou um ritmo, não perfeito, não sem desafios, mas real, verdadeiro. Em novembro, no aniversário de 1 ano da fundação, Marcelo organizou uma festa. Convidou todos os pacientes, famílias, funcionários. A festa aconteceu no jardim da fundação, decorado com as mesmas rosas vermelhas que Messias tanto amava. No meio da celebração, Marcelo pediu silêncio. Todos pararam. Ele foi até onde Paula estava, conversando com Dona Neuza. "Paula", ele disse, e sua voz tremeu um pouco. "Sim?" Marcelo se ajoelhou. A multidão ao redor sussurrou. Paula levou a mão à boca. "Você entrou na minha vida da forma mais inesperada possível. Cuidou do meu pai como ninguém cuidou. Me ensinou a amar de novo, a viver de novo. Me mostrou que existem coisas mais importantes que dinheiro ou sucesso." Ele tirou uma pequena caixa do bolso. "Casa comigo. Constrói uma família comigo. Envelhece ao meu lado e me promete que se um dia eu esquecer tudo, você vai me lembrar quem eu sou." Paula chorava tanto que mal conseguia falar. "Sim, sim, claro que sim." Marcelo colocou o anel no dedo dela. Um anel simples, delicado, com um diamante pequeno. Não ostentação, apenas amor. Quando se levantaram e se beijaram, a multidão aplaudiu. Dona Neuza chorava. Os idosos da fundação sorriam, e Paula sentiu naquele momento que Messias estava ali, de alguma forma, vendo, aprovando, sorrindo, porque foi ele quem juntou os dois. Foi ele quem mostrou a Marcelo o que realmente importava. Foi ele quem, mesmo na confusão do Alzheimer, viu o que nenhum deles ainda conseguia ver, que eram feitos um para o outro. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples no jardim da mansão. Apenas família próxima e amigos. Paula usou um vestido branco e simples. Marcelo, um terno sem gravata. Não houve ostentação. Não houve luxo excessivo. Houve amor, houve risadas, houve lágrimas de felicidade. E quando o juiz de paz perguntou se Marcelo aceitava Paula como esposa, ele disse: "Aceito. Hoje e sempre." E quando perguntou se Paula aceitava Marcelo como marido, ela disse: "Aceito, para cuidar, para amar, para construir uma vida de verdade." Eles se beijaram enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Dona Neuza, sentada na primeira fileira, olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, Senhor Messias, por cuidar da minha menina." 2 anos depois, Paula se formou em medicina. Marcelo estava na plateia, aplaudindo de pé quando chamaram seu nome. Ela subiu ao palco, recebeu o diploma e procurou o marido entre a multidão. Quando seus olhos se encontraram, Marcelo sorriu. E naquele sorriso havia orgulho, amor, gratidão. Paula decidiu se especializar em geriatria. Queria trabalhar com idosos. Queria retribuir tudo que tinha aprendido com Messias. "É o caminho certo", Marcelo disse quando ela contou. "Ele ficaria tão orgulhoso." "Espero que sim. Eu sei que sim."
A vida continuou, cheia, completa, com desafios, claro, mas também com amor, com propósito. Marcelo nunca esqueceu as últimas palavras do pai, o pedido para não ficar sozinho, para ser feliz. E sempre que olhava para Paula, sempre que a via chegando em casa depois de um plantão no hospital, sempre que a abraçava antes de dormir, Marcelo sussurrava para onde quer que Messias estivesse: "Consegui, pai, sou feliz. Finalmente entendi que você estava certo. O amor é maior que qualquer império. E eu escolhi amor." Paula, trabalhando na fundação 3 vezes por semana entre os plantões no hospital, via nos olhos de cada idoso uma parte de Messias. Via e cuidava, com paciência, com carinho, com amor, porque no fim era isso que importava. Não o quanto você tinha, mas o quanto você dava. Não o quanto você construía, mas quantas vidas você tocava. E Paula e Marcelo tinham tocado muitas vidas. E mais importante que isso, a vida deles também haviam se transformado. Se você gostou desta história de amor, superação e família, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você acredita em segundas chances e no poder do amor verdadeiro? Nos diga, de onde você está nos assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.